Um senhor idoso sentava-se sozinho dentro de uma lanchonete quente e movimentada no Rio de Janeiro, enxugando discretamente as lágrimas. Ele havia vestido seu melhor terno cuidadosamente passado para um jantar que seu filho acabara de cancelar, e agora enfrentava mais uma noite de Natal solitária. Mas, de repente, a porta da lanchonete se abriu e uma jovem mãe negra e sua garotinha entraram apressadas. A menina parou, puxou a manga da mãe e apontou direto para ele. E antes que alguém pudesse reagir, ela caminhou até a mesa, puxou suavemente a manga do casaco dele e sussurrou: "Você está triste porque ninguém veio comer com você. O que aconteceu depois mudaria para sempre a vida dos três. Antes de continuarmos, diga que horas são e de onde você está assistindo. Inscreva-se e prepare-se porque amanhã eu tenho algo muito especial para você." A garoa fina caía suave e constante sobre a Baía de Guanabara, naquela véspera de Natal, algo raro no verão carioca, que deixava a noite com a sensação de um sonho emprestado. Dentro da lanchonete da Rossi, na Avenida Brasil, as janelas irradiavam um brilho acolhedor contra a escuridão, e o cheiro de peru assado e rabanadas recém-preparadas tomava conta do ar. Henrique Moreira sentava-se sozinho na mesa 7, uma mesa arrumada para dois. Ele tinha 74 anos, embora suas mãos parecessem ainda mais velhas, enrugadas, manchadas e tremendo levemente, enquanto ele ajustava talheres que não precisavam ser ajustados. Ele usava seu melhor terno, o grafite, que comprara 20 anos antes para o funeral de sua esposa Margarida, e que desde então vestia apenas em ocasiões especiais. O tecido estava gasto nos cotovelos, a gola um pouco desfiada, mas ele o passara cuidadosamente naquela tarde, querendo parecer apresentável. Seu filho David deveria encontrá-lo às 19h. Eles haviam marcado o jantar 3 semanas antes. Um momento raro entre pai e filho, só os dois como costumavam fazer, antes que a vida de David fosse consumida por hospitais, reuniões de diretoria e eventos beneficentes, cujos ingressos custavam mais do que muitas pessoas ganhavam em um mês. Henrique conferiu o celular pela 4ª vez em 10 minutos. A tela estava rachada, ele o derrubara no mês anterior e não sabia como consertá-lo, mas ainda conseguia ler as mensagens com clareza suficiente. Ao redor dele, as famílias riam e celebravam. Um casal jovem alimentava sua bebê com purê de batata doce, o rosto dela todo lambuzado de laranja, enquanto ela dava risadinhas contagiantes. Um casal idoso sentava-se de mãos dadas à mesa, sem falar, mas completamente presente um com o outro. 3 gerações se reuniam em uma mesa longa perto da janela, netos, escalando o colo do avô enquanto ele fingia ser um monstro, fazendo-os gritar de alegria. Henrique observou aquela cena e sentiu o vazio no peito se tornar ainda mais pesado. Às 19h15, seu celular finalmente vibrou. Ele o pegou tão rápido que quase derrubou o copo de água, e seu coração se elevou por um breve instante antes de despencar ao ler as palavras na tela. "Pai, me desculpe. Emergência no hospital. Não vou conseguir ir. Te ligo amanhã. Feliz Natal." Henrique encarou a mensagem por um longo tempo. Leu 3 vezes como se as palavras pudessem mudar de significado, como se pudessem revelar alguma promessa escondida de que seu filho ainda viria, ainda o escolheria em vez de qualquer crise que exigisse atenção naquela noite. Mas as palavras permaneceram as mesmas. Ele colocou o celular sobre a mesa com cuidado e olhou para a cadeira vazia à sua frente. O garçom já havia trazido pão colocado um segundo guardanapo e enchido os 2 copos de água. "Tudo bem, Henrique?" Sussurrou para si mesmo a voz quase inaudível em meio ao barulho alegre da lanchonete. Ele está ocupado. Trabalho importante. As pessoas precisam dele. Mas seus olhos ardiam com lágrimas que ele se recusava a deixar cair, não ali não diante de tantas famílias felizes. Ele levantou a mão para chamar o garçom, um rapaz de olhos gentis que vinha observando Henrique com uma preocupação mal disfarçada, e começou a pedir a conta para ir embora para seu pequeno apartamento, onde nenhuma luz o esperava, onde não havia meias penduradas em lareira alguma, onde a televisão seria sua única companhia.
Mas antes que pudesse falar, o sino da porta tocou e 2 pessoas entraram. Uma mulher e uma garotinha, ambas protegidas da garoa inesperada com cachecóis e gorros coloridos. A mulher, de pouco mais de 30 anos, tinha a pele negra iluminada por um brilho quente. Apesar da umidade da noite, o cabelo preso em um coque prático. E vestia por baixo do casaco um uniforme azul claro, com pequenos patinhos amarelos, movendo-se com a graça eficiente de quem está acostumada a longos turnos em pé. A garotinha tinha 6 anos, toda energia e curiosidade, os olhos arregalados enquanto absorvia cada detalhe da lanchonete decorada. Ela usava um casaco roxo 2 números maior que seu tamanho, provavelmente de segunda mão, e tênis que acendiam luzes vermelhas e verdes a cada passo saltitante. "Mamãe, olha!" exclamou ela, puxando a mão da mulher. "Eles têm chocolate quente com marshmallows." A mulher Nina Rodrigues sorriu para a filha com um tipo de amor que fez o peito de Henrique doer. "Vamos ver, meu amor. Primeiro vamos achar uma mesa." A atendente as conduziu pelo salão da lanchonete e, ao passarem pela mesa 7, a garotinha parou. Ela olhou diretamente para Henrique, seu olhar pousando primeiro na cadeira vazia à frente dele e depois em seu rosto, e sua expressão mudou de curiosidade para algo parecido com reconhecimento, embora nunca tivessem se visto antes. "Mamãe." Ela sussurrou alto o bastante para Henrique ouvir. "Porque aquele moço está chorando." Nina seguiu o olhar da filha e viu o que Henrique não havia percebido. Lágrimas realmente escorriam por suas bochechas, marcadas pelo tempo lentas e silenciosas. Ele as enxugou rapidamente, envergonhado, virando o rosto. "Zoe, querida, não é educado." Nina começou, mas Zoe já havia soltado a mão da mãe e caminhava diretamente até a mesa, olhando para Henrique com a compaixão destemida que só crianças possuem. "Você está triste porque ninguém veio comer com você?" ela perguntou simplesmente. Henrique abriu a boca, mas percebeu que não conseguia falar. A franqueza da pergunta e a preocupação genuína nos olhos daquela criança quebraram algo dentro dele que ele vinha tentando manter trancado, e ele apenas assentiu uma vez. O rosto de Zoe se iluminou com um sorriso radiante. "Mamãe, a gente pode sentar com ele Natal, é para ficar junto. Ninguém deve comer sozinho no Natal." O primeiro instinto de Nina foi se desculpar, puxar a filha de volta e respeitar a privacidade e dignidade daquele desconhecido. Ela tinha trabalhado turnos suficientes no hospital comunitário para saber que às vezes as pessoas queriam ficar sozinhas com sua dor. Mas também viu algo no rosto de Henrique, uma gratidão desesperada, um anseio tão profundo que fez seu coração apertar. "Eu não quero invadir sua privacidade," Nina disse suavemente, encontrando o olhar dele. "Mas se o Senhor quiser companhia, teremos prazer em nos juntar ao Senhor." Henrique olhou para aquela mulher e sua filha desconhecidas, que não lhe deviam nada, que tinham seus próprios planos de Natal esperando, e sentiu algo quebrar dentro da muralha que ele havia construído ao redor da própria solidão. "Eu gostaria muito disso," ele conseguiu dizer, a voz rouca de emoção. "Por favor." Nina ajudou Zoe a subir na cadeira em frente a Henrique, a cadeira que Davi deveria ocupar, e sentou-se na cadeira que o garçom jovem rapidamente trouxe para o lado da mesa. O rapaz parecia aliviado por o senhor idoso não comer sozinho naquela noite. "Eu sou a Zoe," a garotinha anunciou, estendendo a mãozinha com uma seriedade formal. "Eu tenho 6 anos. Essa é minha mãe Nina. Ela salva pessoas." "Eu sou a enfermeira." Nina corrigiu com um sorriso caloroso. "No Hospital Geral do Rio, mas a Zoe gosta de deixar tudo mais dramático." "Mas você salva pessoas," Zoe insistiu. "Você disse que ajudou aquele bebê a respirar quando ele nasceu antes da hora." As bochechas de Nina coraram levemente. "Bem, os médicos e eu trabalhamos juntos como uma equipe." Henrique apertou a mão de Zoe com a mesma seriedade. "Eu sou Henrique Moreira. Muito prazer em conhecer vocês duas. Por que o senhor estava chorando, seu Henrique?"
Zoe perguntou com a sinceridade direta que crianças ainda não aprenderam a disfarçar. Zoe. Nina disse suavemente. Lembra o que conversamos? Algumas perguntas são muito pessoais. Mas eu quero ajudar. Zoe protestou. Você disse que ajudar é bom. Henrique surpreendeu até a si mesmo ao responder. Eu estava chorando porque eu deveria jantar com meu filho hoje, mas ele precisou trabalhar. Negócios importantes. Pessoas dependem dele. As palavras tinham um gosto amargo enquanto ele falava como se estivesse inventando desculpas para David, quando a verdade era mais simples e dolorosa. Seu filho havia escolhido o trabalho em vez dele de novo. Zoe refletiu sobre essa informação com a seriedade de uma juíza. Isso é triste, mas talvez ele realmente precisasse trabalhar. A mamãe também precisa trabalhar às vezes em dias especiais. Mas ela sempre volta para casa e aí a gente faz um dia especial depois. Nina sentiu a garganta apertar. De fato, ela trabalhava feriados. Às vezes, mães solteiras e enfermeiras de hospital comunitário não tinham o luxo de escolher seus horários, mas elas sempre davam um jeito de compensar. Para Zoe, sempre encontravam tempo para celebrar mesmo que fosse tarde ou remarcado. Olhando para o rosto de Henrique, ela suspeitava que o filho dele não fazia o mesmo. Vamos pedir, Nina disse abrindo o cardápio e entregando um para Zoe. O que parece bom, meu amor. Panquecas, Zoe declarou imediatamente. Panquecas no jantar. Nina riu. É Natal. Natal é para panquecas, se você quiser panquecas. Henrique percebeu que estava sorrindo de verdade pela primeira vez em semanas. Sua filha tem uma lógica excelente, Nina. Ela geralmente tem mesmo, Nina admitiu. Muito bem. Panquecas no jantar porque é Natal. Eles pediram panquecas para Zoe e um sanduíche de peru para Nina, porque ela havia trabalhado um plantão duplo e precisava de proteína de verdade e uma tigela de canja para Henrique, porque seu estômago estava nervoso demais mais cedo para algo mais pesado. Quando a comida chegou, Zoe insistiu em fazer uma oração estendendo as mãos para segurar as deles. Obrigada por esta comida, pelos novos amigos e pela magia do Natal. E por favor, ajuda o seu Henrique a não ficar triste mais. Amém. Amém. Nina e Henrique repetiram baixinho. Enquanto comiam, Zoe tagarelava sobre tudo, sua escola, sua professora favorita, Dona Rodrigues, o hamster da turma chamado Brilhinho, que mordeu seu dedo uma vez, e o projeto de arte onde todos podiam pintar seu lugar preferido. Ela era um raio de sol puro, sua alegria impossível de resistir. Henrique contou a ela sobre sua falecida esposa Margarida, como ela fazia a melhor torta de nozes de todo o bairro, e como adorava dançar mesmo quando não havia música. Falou sobre os 37 anos em que foram casados, e como ela havia partido há 5 anos, e ele ainda procurava a mão dela às vezes enquanto dormia. Nina compartilhou histórias sobre o nascimento de Zoe, sobre se tornar mãe solteira quando o pai da menina foi embora antes mesmo de ela nascer, sobre voltar a estudar enquanto trabalhava turnos noturnos e dependia da vizinha Dona Pereira para cuidar de Zoe quando a creche falhava. Você fez tudo isso sozinha? Henrique perguntou com admiração genuína na voz. Não totalmente sozinha, Nina respondeu. Eu tive a Dona Pereira e as enfermeiras com quem trabalho viraram minha família. E a Zoe. Ela olhou para a filha com tanto amor que Henrique sentiu como um calor físico. Zoe sempre foi minha razão para continuar a ser melhor, mostrar a ela que a gente pode enfrentar coisas difíceis e sair mais forte. Eles conversaram por mais de 1 hora, a conversa fluindo fácil e naturalmente como velhos amigos, se reencontrando, e não como estranhos que haviam se conhecido há menos de 90 minutos. Outros clientes iam e vinham, o restaurante esvaziava, enquanto as famílias voltavam para casa para continuar suas celebrações. Finalmente Nina olhou o relógio. Meu Deus, já são quase 9 horas. Zoe e amor, precisamos ir. Mas eu não quero ir embora, seu Henrique. Zoe protestou. Eu também não quero que vocês vão, Henrique admitiu. Este foi o melhor Natal que tive em muitos anos. Obrigado.
de verdade. Nina estendeu a mão e apertou a dele. Obrigada por nos deixar ficar. O senhor consegue voltar para casa bem. Precisa de carona. Henrique balançou a cabeça. Meu apartamento fica a apenas 3 quarteirões. Vou ficar bem. Eles pegaram seus casacos e gorros, e quando Nina tentou pagar pelas refeições, Henrique já havia cuidado disso discretamente, entregando o cartão ao garçom enquanto elas se enrolavam nos cachecóis. Seu Henrique Nina protestou. O senhor não precisava fazer isso. Eu quis. Henrique disse com firmeza. Vocês me deram algo hoje que dinheiro nenhum pode comprar. Me deram companhia, gentileza, um Natal que não machucou. Deixem-me retribuir ao menos com esse pequeno gesto. Os olhos de Nina se encheram de lágrimas. Obrigada. Zoe abraçou a cintura de Henrique com força. A gente vai ver você de novo, seu. Henrique. Henrique olhou para aquela garotinha que tinha visto sua tristeza e decidido consertá-la com o simples presente de sua presença. E sentiu algo que não sentia desde que Margarida morreu. Esperança. Eu gostaria muito, ele disse. Nina pegou uma caneta na bolsa e escreveu seu número de telefone em um guardanapo. Me ligue se precisar de qualquer coisa ou se só quiser companhia. Moramos no bairro Condomínio Popular, não muito longe daqui. Henrique guardou o guardanapo no bolso como se fosse um tesouro precioso. Obrigado, Nina. Feliz Natal. Feliz Natal, seu Henrique. Eles saíram juntos para a garoa leve, a rara neve carioca da noite quente de dezembro, que já começava a desaparecer, mas ainda deixava o momento mágico. Zoe ia pulando à frente tentando pegar as gotinhas com a língua, enquanto Nina e Henrique caminhavam mais devagar atrás dela. Na esquina onde se separariam, Zoe se virou e acenou energicamente. Tchau, seu Henrique, eu te amo. As palavras saíram naturais, espontâneas, ditas com o carinho simples de quem é jovem demais, para saber que amor deveria ser complicado ou conquistado ao longo do tempo. Henrique acenou de volta à visão, ficando turva novamente, mas agora por um tipo diferente de lágrima, não mais de solidão, e sim de gratidão, de maravilha de ser visto e valorizado por alguém que não tinha motivo algum para se importar, além da pura decência humana. Ele caminhou até seu pequeno apartamento e pela primeira vez em 5 anos, não sentiu que entrava em um túmulo. Sentiu que estava voltando para um espaço onde a vida de verdade com conexão e significado talvez ainda fosse possível. Antes de dormir, ele olhou o guardanapo que Nina lhe dera o número escrito com uma caligrafia cuidadosa e sussurrou para o quarto vazio. Obrigado, Margarida, por tê-las enviado para mim esta noite. E em algum lugar, ele gostava de imaginar sua esposa sorriu. Uma semana depois, na tarde de véspera de Ano Novo, Henrique empurrava seu carrinho de compras pelo supermercado na Avenida Brasil, tentando navegar o caos dos clientes de última hora, estocando itens para suas celebrações. Ele havia feito uma lista antes de sair de casa: leite, pão, ovos, sopa, enlatada, café, bananas. O básico que o sustentaria por mais uma semana de refeições solitárias em sua pequena mesa da cozinha. Ele se movia devagar pelos corredores, sua artrite tornando cada passo cuidadoso e deliberado, especialmente no piso escorregadio que os clientes molhavam ao entrar vindo do estacionamento. A caixa era uma jovem que o chamava de meu querido e embalava suas compras com cuidado, colocando os ovos por cima para não quebrar. E Henrique valorizava essas pequenas gentilezas, o modo como ela perguntava sobre seu dia e realmente esperava a resposta. Em vez do automático, tudo bem que a maioria das pessoas usava. Ele pagou, juntou as 3 sacolas plásticas e recusou a oferta de ajuda porque era idoso, mas não indefeso. Muito obrigado, disse e saiu para a tarde acinzentada. A temperatura havia caído de novo incomum para o Rio e uma garoa fina deixava tudo escorregadio. Henrique ajustou a pegada nas sacolas e começou a atravessar o estacionamento em direção ao ponto de ônibus sem perceber a poça misturada de óleo e água perto de um carro parado.
Seu pé direito bateu no local escorregadio e saiu debaixo dele. Por um terrível momento, Henrique esteve no ar, os braços rodopiando inutilmente, as sacolas voando de suas mãos, e ele caiu com força no asfalto molhado. O impacto tirou o ar de seus pulmões. A dor explodiu em seu quadril esquerdo, aquele que já lhe causava problemas, aquele que o médico dizia que talvez precisasse ser substituído, mas que o plano de saúde mal cobria e cujo valor do procedimento ele não conseguia pagar de qualquer forma. Por um instante, ele ficou ali deitado no chão frio e molhado, atordoado, humilhado e com dor. Suas compras haviam se espalhado pelo estacionamento, uma lata de sopa rolou para debaixo de um caminhão, uma laranja quicou 2 vezes e desapareceu entre os carros. Algumas pessoas passaram olhando rapidamente, mas sem parar. Um homem chegou a passar por cima da perna estendida de Henrique, sem sequer hesitar, tão focado no celular, que nem percebeu ou não se importou que um senhor idoso estava caído no chão sob a chuva. Henrique tentou se sentar, mas seu quadril gritou em protesto e a nova onda de dor o fez arfar. Teria um hematoma do tamanho do estado do Rio de Janeiro e talvez coisa pior. Meu Deus, seu Henrique! Ele ergueu o olhar através da garoa e viu Zoe correndo em sua direção com a mãe logo atrás, ambas carregando suas próprias compras que largaram imediatamente ao reconhecê-lo. Seu Henrique, o senhor está machucado. O rostinho de Zoe apareceu acima dele, os olhos arregalados de preocupação. Estou bem, querida, Henrique. Conseguiu dizer, embora a voz tremesse, apenas um velho desajeitado escorregando por aí. Nina já estava ajoelhada ao lado dele, seu treinamento de enfermeira assumindo o controle. Ela fez uma avaliação rápida às mãos gentis, verificando a cabeça em busca de cortes, observando as pupilas para detectar sinais de concussão e apalpando braços e pernas, para ver se havia fraturas. Onde dói mais? Perguntou a voz calma, profissional, mas carregada de calor humano. Meu quadril, Henrique admitiu. O lado esquerdo. É um problema antigo. Certo, vou ajudar o senhor a sentar devagar. Me avise se algo parecer errado. Nina se posicionou com cuidado e ajudou Henrique a se sentar, sustentando seu peso com força surpreendente, enquanto Zoe já corria para juntar as compras espalhadas, perseguindo a laranja fugitiva e rastejando sob o caminhão para pegar a lata de sopa. Consegue ficar de pé? Nina perguntou. Sem pressa. Acho que sim. Mas quando Henrique tentou colocar peso na perna esquerda, uma dor aguda atravessou seu quadril com tanta força que ele quase caiu novamente e só a mão firme de Nina o manteve de pé. Tudo bem, vamos fazer isso bem. Devagar, Nina disse. Zoe, amor, empurra aquele carrinho para cá. Zoe arrastou um carrinho abandonado até eles e Nina ajudou Henrique a usá-lo como apoio, deixando-o se firmar no cabo, enquanto ela sustentava o outro lado. Onde está seu carro, Nina? Perguntou. Henrique sentiu o rosto esquentar de vergonha. Eu não dirijo mais. Vou de ônibus. A expressão de Nina mudou. Compreensão súbita passou por seus olhos enquanto ela olhava o ponto de ônibus 2 quadras adiante, a chuva engrossando e a dor evidente de Henrique. Nós vamos levar o senhor para casa, ela disse firme. Sem discussão. Eu não posso pedir isso. O senhor não está pedindo. Eu estou insistindo. Vamos. Eles avançaram devagar até o carro de Nina, um Honda Civic de 15 anos, com um amassado na porta do passageiro e uma cadeirinha infantil no banco de trás. Nina acomodou Henrique no assento da frente, enquanto Zoe subia no banco traseiro, e depois voltou para guardar todas as compras, as deles e as dele, no porta-malas. O senhor mora onde? Nina perguntou, enquanto ligava o carro. Henrique deu o endereço, e a expressão de Nina mudou brevemente com algo que ele não conseguiu identificar: surpresa, preocupação. Os apartamentos condomínio popular? Ela disse baixinho. Eu conheço. Os conjuntos condomínio popular ficavam no que corretores chamavam eufemisticamente de bairro em transição, e que todos os outros sabiam ser uma das áreas mais pobres do Rio. O prédio era velho, com pintura descascando e varandas enferrujadas,
Mas o aluguel cabia dentro do benefício de aposentadoria de Henrique, e o gerente, seu Gomes, mantinha a água e a luz funcionando direitinho. Enquanto dirigiam, Zoe se inclinou para a frente no banco de trás. Seu Henrique, nós moramos no Condomínio Popular 2, no prédio amarelo da Rua Carvalho, o conjunto Casa da Alma. Eu conheço Henrique, disse reconhecendo a descrição. Isso mesmo. Zoe pulou animada. Somos vizinhos. Nina entrou no estacionamento do prédio de Henrique e insistiu em ajudá-lo a subir os 2 lances de escada até seu apartamento enquanto Zoe carregava suas compras atrás deles. O orgulho de Henrique queria recusar, queria insistir que conseguia. Mas seu quadril latejava e cada degrau parecia vidro quebrado. Seu apartamento era pequeno, um quarto, uma cozinha minúscula e uma sala mal grande o suficiente para o sofá de segunda mão e a televisão antiga, mas era limpo e organizado com as mantas de crochê de margarida, dobradas sobre o sofá e fotografias cobrindo quase todas as superfícies. Nina ajudou Henrique a se sentar no sofá e apoiou sua perna sobre uma almofada. Gelo, ela disse indo para a cozinha sem pedir permissão. 20 minutos com 20, sem pelas próximas horas. Tem anti-inflamatório. Ela encontrou no armário do banheiro e voltou com gelo envolto em um pano de prato e 2 comprimidos de ibuprofeno que Henrique tomou com gratidão. Zoe havia encontrado a geladeira e estava guardando suas compras cuidadosamente, organizando tudo com a precisão de quem foi ensinada a ajudar. Sua filha é muito responsável, Henrique disse. Nina sorriu observando Zoe. Ela teve que crescer um pouco mais rápido que outras crianças de 6 anos. Ser mãe solteira é assim. Ela já está acostumada a ajudar. Mesmo assim, você criou uma menina extraordinária. Obrigada, Nina, respondeu suave. Às vezes eu me pergunto se estou fazendo o suficiente, mas ela é feliz e gentil, então devo estar acertando em alguma coisa. Enquanto Zoe terminava as compras, Nina examinou melhor o quadril de Henrique. O hematoma era grande, mas provavelmente não havia fratura, ou ela o levaria imediatamente ao hospital. Ela mostrou alguns alongamentos leves para quando o inchaço diminuísse e o fez prometer descansar nos próximos dias. Tem alguém que possa ver você? Nina perguntou. Família por perto. Henrique hesitou e depois balançou a cabeça. Meu filho mora aqui no Rio. Ele é muito bem-sucedido na área da saúde, mas extremamente ocupado. Não quero incomodá-lo com uma coisa dessas. Algo se acendeu no rosto de Nina. Raiva, julgamento, tristeza. E desapareceu rápido. Entendi. Ele faz um trabalho importante. Henrique? Disse quase na defensiva, mesmo que David não ligasse desde o jantar de Natal cancelado. As pessoas dependem dele. Todos precisam de alguém para depender. Nina respondeu baixinho. Até pessoas importantes e ocupadas precisam de alguém que olhe por elas quando caem. As palavras ficaram no ar gentis, mas certeiras. Zoe apareceu da cozinha, tendo descoberto o estado quase vazio da geladeira. Seu Henrique, o senhor não tem muita comida. Eu tinha mais antes de derrubar tudo. Henrique disse com um sorriso fraco. Nina e Zoe trocaram um olhar, um daqueles diálogos silenciosos de mãe e filha que carregam conversas inteiras. Seu Henrique Zoe anunciou. Vai ter uma festa hoje à noite lá no nosso pátio de Ano Novo. O senhor tem que ir. Henrique começou a recusar automaticamente. Festas eram para jovens e famílias, não para velhos com quadris machucados que só atrapalhariam. Mas Nina falou antes que ele pudesse. Na verdade, é perfeito. O senhor não deveria ficar sozinho hoje. Não depois de uma queda. A festa começa às 19 horas. Nada chique, só vizinhos compartilhando comida e comemorando. Bem simples. Eu não poderia. Pode sim, Nina. Interrompeu com gentileza firme. E deveria. É importante ter comunidade, especialmente enquanto está se recuperando. Eu sou enfermeira, lembra? Ordem médica, ou melhor, ordem da enfermeira. Henrique olhou para aquelas 2 pessoas, aquela mulher e aquela criança que já haviam mostrado mais cuidado em uma semana do que seu próprio filho em 2 anos,
e sentiu sua resistência ruir. Que horas você falou? Às 7? Zoe bateu palmas. Eu venho buscar o senhor às 6h45. Antes de irem, Nina escreveu seu número novamente. Me ligue se a dor piorar ou se precisar de qualquer coisa. E Zoe deu em Henrique outro daqueles abraços fortes, que faziam suas costelas doerem, mas deixavam o coração dele mais leve. Depois que elas foram embora, Henrique ficou sentado no sofá com gelo no quadril, olhando ao redor de seu pequeno apartamento. Em todas as superfícies havia fotografias de sua vida com Margarida de David, quando era menino, de natais e aniversários, e momentos comuns que o tempo e a perda tornaram preciosos. Mas algo faltava nessas fotos. Ele percebeu alegria, conexão à bagunça da vida real, onde as pessoas apareciam umas para as outras, onde a comunidade importava mais que conquistas, onde a gentileza era uma moeda mais valiosa que dinheiro. Ele pegou o celular, aquele com a tela trincada que ainda não sabia como consertar, e olhou para essa ausência de mensagens de David. Depois olhou para o número de Nina escrito em um pedaço de papel guardado com mais cuidado que qualquer presente caro. Pela primeira vez em muito tempo, Henrique sentiu que talvez, só talvez, ele não estivesse completamente sozinho no mundo. Às 18h45 daquela noite, exatamente como prometido, alguém bateu na porta. Henrique estava pronto havia mais de uma hora, usando sua outra camisa boa, a azul que Margarida comprara para seu aniversário de 70 anos, e havia tentado pentear seus poucos fios brancos de um jeito apresentável. O quadril ainda doía, mas o gelo e o descanso ajudaram bastante, e ele conseguia andar com apenas uma leve mancada, desde que se movesse devagar. Quando abriu a porta, Zoe estava ali com um vestido prateado cheio de glitter, um pouco grande demais, e sapatos prateados que pareciam saídos de um kit de princesa. Ela insistiu em se arrumar para a festa. Nina explicou, aparecendo atrás da filha com jeans e um suéter quentinho, prático, mas bonito. Você está muito linda, Zoe. Henrique disse. Zoe girou fazendo o vestido rodar. Obrigada, você também está elegante, seu Henrique. Pronto para a festa. Tão pronto quanto posso estar. Eles caminharam devagar pelo crepúsculo. Henrique se movendo com cuidado, mas por conta própria, e Nina discretamente ao lado, pronta para ampará-lo se necessário. O conjunto Casa da Alma ficava de apenas 3 quarteirões, e conforme se aproximavam, Henrique já ouvia música e risadas flutuando no ar da noite. O pátio estava transformado. Alguém havia pendurado luzes misturando enfeites baratos de loja de festas com lanternas de papel feitas à mão, criando um dossel de brilho quente sobre as mesas longas cobertas com toalhas variadas e lotadas de comida, tanta comida. Assados, arroz, frango frito, saladas, sobremesas, cada prato, um esforço amoroso, uma forma de participar da celebração comunitária. Havia talvez 40 pessoas reunidas, bebês, jovens, adultos e idosos, ainda mais velhos que Henrique. A diversidade era grande, famílias negras, famílias hispânicas, algumas famílias brancas, um casal asiático com gêmeos pequenos. Este é o verdadeiro Rio Henrique, pensou a comunidade diversa que vive por trás da imagem turística da cidade. Nina, que bom que você veio. Uma mulher grande de pele marrom quente e uma risada que provavelmente podia ser ouvida a 3 quarteirões, abraçou Nina com força. E você trouxe um amigo, este é o Henrique Moreira Nina. Apresentou. Ele também mora no condomínio popular. Henrique, esta é a dona Glória Martinez. Ela organiza essas festas no pátio há... Quanto tempo mesmo? 12 anos, meu bem, Glória respondeu. Desde que meu Carlos morreu. E eu percebi que não podia passar mais uma noite sozinha naquele apartamento sem enlouquecer. Ela apertou a mão de Henrique com uma firmeza que não deixava dúvidas. Amigo da Nina é família aqui. Vem cá, deixa eu te servir um prato. Você tá muito magro. Antes que pudesse protestar, ele foi levado pela festa como uma folha num rio alegre. Glória encheu seu prato com comida suficiente para 3 pessoas, enquanto ia apresentando vizinhos,
cujos nomes Henrique tentava lembrar, mas sabia que esqueceria no dia seguinte. Havia Marcos, um pedreiro de 40 e poucos anos que tinha sido demitido antes do Natal, mas estava ajudando a organizar a festa mesmo assim, porque, como disse, estar sem dinheiro não é a mesma coisa que ser pobre de espírito. Havia Dona Chen, uma senhora chinesa que falava pouco português, mas se comunicava perfeitamente com sorrisos e com a habilidade infalível de enfiar bolinhos caseiros nas mãos de todos. Havia um casal muito jovem com um bebê recém-nascido, tão orgulhosos que mal conseguiam tirar os olhos da filha. E havia crianças por toda parte correndo rindo, inventando jogos complicados, que só elas entendiam alegria pura e incontida. Zoe imediatamente se juntou ao grupo, e em minutos já era a líder de um jogo elaborado, envolvendo correr ao redor da palmeira maltratada do pátio, enquanto cantavam uma música que Henrique não reconhecia, mas que parecia essencial para o sucesso do jogo. Nina guiou Henrique até uma cadeira em uma das mesas compridas, certificando-se de que ele se sentasse em um ponto onde pudesse apoiar o quadril machucado sem chamar atenção. Depois se acomodou ao lado dele com seu próprio prato de comida. "Isto é incrível, Henrique", disse olhando ao redor para a celebração. "Como tudo isso aconteceu?" Comunidade Nina respondeu simplesmente: "Ninguém aqui tem muito dinheiro. A maioria de nós trabalha 2 empregos só para pagar o aluguel, mas temos uns aos outros." Quando o Marcos perdeu o emprego, 3 famílias apareceram com sacolas de comida sem ele pedir. Quando Dona Chen ficou doente mês passado, as pessoas se revezaram para cuidar dela e garantir que ela comesse. Quando meu carro quebrou e eu não tinha dinheiro para arrumar, Marcos passou o sábado inteiro embaixo do capô, até fazê-lo funcionar. Ela deu uma garfada no arroz com feijão saboreando-o. Glória tem razão. Se todos nós ficássemos trancados em nossos apartamentos sozinhos e lutando isoladamente, enlouqueceríamos. Mas juntos somos ricos de todas as maneiras que realmente importam. Henrique sentiu algo apertar em seu peito. Ele morava a 3 quarteirões dali, em um prédio cheio de pessoas que nunca conhecera, com quem nunca falara, além de um aceno no corredor. Estava tão consumido pela própria solidão, que nunca sequer considerara que uma comunidade poderia existir para ele, bastava se aproximar. "Como você encontrou isso?" ele perguntou. "Quando se mudou para cá com a Zoe?" Nina sorriu lembrando. "Eu não encontrei. Eles me encontraram. Na minha 2ª semana no prédio, Zoe ficou doente. Febre alta, não segurava nada no estômago, e eu precisava trabalhar ou perderia meu turno. Eu estava desesperada tentando descobrir o que fazer quando a Glória bateu na minha porta. Ela ouviu a Zoe chorando pelas paredes. A voz de Nina suavizou com gratidão. Glória olhou para a situação e disse: "Vá trabalhar, meu bem. Eu cuido dessa pequena." Eu nem sabia o nome dela ainda, mas ela ficou com Zoe o dia inteiro, deu remédio, fez sopa. E quando voltei para casa, a febre já tinha passado. Não aceitou nenhum centavo. Disse: "É isso que vizinhos fazem." Ela olhou ao redor para o pátio cheio de risos, comida e música. Depois disso, eu nunca mais fiquei sozinha. Essas pessoas viraram minha família mais real do que minha família de sangue jamais foi. Henrique absorveu tudo aquilo pensando em suas próprias escolhas. Ele se isolara depois que Margarida morreu. Afastou os poucos amigos que tinham como casal. Convenceu-se de que era mais fácil ficar sozinho do que incomodar os outros com sua dor. E seu filho, David? Quando foi a última vez que David pediu ajuda? Ou admitiu que precisava de apoio? Quando foi a última vez que os dois fizeram parte de algo maior que eles mesmos? Seu Henrique Zoe apareceu ao lado dele sem fôlego de tanto correr. "Vem dançar, por favor." "Ah, acho que meu quadril." Henrique começou a recusar, mas Zoe já segurava sua mão com as 2 dela, puxando de leve. "Só uma dancinha, bem pequena. Por favor." Alguém aumentou o volume da música, e vários casais balançavam devagar sob as luzes penduradas. A música era latina quente e rítmica, daquelas que tornam impossível ficar parado.
Nina se levantou e estendeu a mão para Henrique. Eu te ajudo. Vamos devagar. Ordem da enfermeira lembra que movimento ajuda a recuperar se for com cuidado. E assim, Henrique se viu de pé, a mão firme de Nina apoiando a dele, balançando suavemente ao ritmo, enquanto Zoe girava em círculos ao redor. Seu quadril reclamava um pouco, mas não demais, e o calor do movimento da música, da sensação de fazer parte de algo alegre, tornou qualquer desconforto insignificante. Vizinhos começaram a se aproximar para se apresentarem adequadamente agora que ele estava no círculo de dança. O neto de Glória tentou ensinar a ele um passo de salsa, que Henrique errou completamente, fazendo todos rirem, mas não de forma cruel, e sim como quem celebra a coragem de alguém disposto a parecer bobo em nome da alegria. Quando a música terminou, Henrique estava sem fôlego e precisou sentar, mas sorria com mais sinceridade do que se lembrava em anos. Conforme a noite avançou e se aproximava da meia-noite, Henrique se viu conversando com Marcos, o pedreiro desempregado. Os dois gravitavam para a parte mais tranquila do pátio, longe da animação central, homens que sabiam compartilhar silêncio, tanto quanto palavras. Nina me contou que o senhor se machucou hoje, Marcos disse. A queda pareceu feia do jeito que ela descreveu. O quadril tá melhor. Melhor do que eu esperava, Henrique admitiu. Nina cuidou muito bem de mim. Ela e Zoe são pessoas incríveis. As melhores que eu conheço, Marcos concordou. Nina já passou por cada coisa. Mãe solteira, trabalho de enfermagem que mal paga o aluguel. O pai da Zoe nunca deu um centavo de pensão. Mas ela nunca reclama. Só aparece todos os dias e faz o que precisa ser feito. Ele tomou um gole de refrigerante. E a Zoe vai ser algo especial. Aquela menina tem um coração maior que o estado inteiro. Na semana passada, ela deu o próprio almoço para outra criança na escola que não tinha o que comer. Voltou para casa com fome, mas feliz, porque a amiga pôde se alimentar. Henrique sentiu a garganta apertar. Onde uma criança de 6 anos aprende esse tipo de compaixão? Vendo a mãe, Marcos respondeu. Crianças aprendem o que vem, não o que a gente fala. E a Zoe vê a Nina ajudando pessoas todos os dias, chegando em casa exausta, mas ainda encontrando tempo para ler histórias, brincar e garantir que Zoe saiba que é amada. Eles ficaram um momento em silêncio confortável, até que Marcos disse algo que pegou Henrique de surpresa e o emocionou profundamente. Deve ser bom, sabe? Ter um filho. Nina comentou que o senhor tem família aqui no Rio. Isso é bom. Todo mundo precisa de família. A garganta de Henrique travou. Ele pensou em David, o bem-sucedido, o competente, o distante, que não ligou depois do Natal, que provavelmente estava em alguma festa elegante, cercado de pessoas importantes que talvez tivessem esquecido que o pai dele existia além das obrigações de fim de ano. Eu tenho um filho, Henrique disse com cuidado. Mas família nem sempre é sobre sangue. Às vezes é sobre quem aparece. Marcos assentiu devagar. Essa é a pura verdade. Antes que Henrique pudesse responder, começou a contagem regressiva para a meia-noite. Alguém aumentou o volume da música e todos se reuniram no centro do pátio contando de 10. 10, 9, 8. Henrique ficou de pé, o quadril doendo, mas suportável, ele queria fazer parte daquele momento. 7, 6, 5. Zoe abriu caminho entre as pessoas e pegou a mão dele. 4, 3, 2. Nina apareceu do outro lado entrelaçando o braço no dele. Feliz Ano Novo. O pátio explodiu em aplausos, abraços e beijos. Estranhos se abraçavam como família. Crianças estouravam apitos com entusiasmo caótico. Alguém abriu uma garrafa de espumante barato, a rolha voando para o céu iluminado. Zoe abraçou a cintura de Henrique. Feliz Ano Novo. Seu Henrique, este ano vai ser o melhor de todos. Nina o abraçou também, cuidadosa com seu machucado. Feliz Ano Novo. Henrique, fico tão feliz que você esteja aqui.
Henrique olhou ao redor essas pessoas. Seus vizinhos, embora só hoje ele tivesse percebido isso. Pessoas que acolhiam estranhos, dividiam o pouco que tinham e encontravam alegria nas coisas mais simples. Pensou em seu apartamento a 3 quarteirões dali nas horas solitárias que passou lamentando Margarida e se sentindo esquecido pelo filho. Pensou na linda casa de David, na parte rica da cidade com seus cômodos perfeitamente decorados, que pareciam mais um museu que um lar. E pensou naquele pátio com enfeites baratos, mesas descombinadas e comida feita com amor. E entendeu algo fundamental que havia esquecido no caminho. Lar. Não é sobre prédios, dinheiro ou sucesso. Lar é sobre pessoas que aparecem, que se importam, que abrem espaço à mesa para velhos solitários que caem em estacionamentos. Obrigado, ele sussurrou para Nina e Zoe, embora as palavras parecessem pequenas para o que elas lhe deram. Obrigado por isso. A festa continuou madrugada adentro, e Henrique permaneceu ali rindo, conversando, fazendo parte de algo maior do que ele. O quadril doía. Ele estava cansado, mas também estava mais feliz do que estivera desde a morte de Margarida. E em algum hospital chique do outro lado da cidade, David Moreira trabalhava durante a virada do ano, sem pensar uma única vez em ligar para o pai. Mas pela primeira vez em muito tempo, Henrique não se importou tanto porque agora ele não estava mais sozinho. O novo ano trouxe uma mudança na vida de Henrique que começou sutil, mas se tornou mais profunda a cada semana. Nina passou a aparecer em seu apartamento várias vezes por semana, geralmente no início da noite, após seu turno no hospital geral terminar. Ela batia de leve consciente de que ele podia estar descansando e entrava quando ele respondia. Às vezes levava Zoe. Às vezes vinha sozinha, enquanto Zoe estava no programa escolar da tarde. No começo, as visitas eram puramente práticas. Ela verificava o quadril, avaliava a recuperação, certificava-se de que ele fazia os exercícios leves que ela ensinara. Abria a geladeira com olhar crítico de enfermeira mentalmente, anotando o que ele realmente estava comendo versus o que deveria comer. Henrique, você não pode viver só de sopa enlatada e pão branco. Ela ralhou suavemente na terceira visita, encontrando a cozinha quase vazia. Seu corpo precisa de comida de verdade, especialmente enquanto está se recuperando. Eu me viro bem. Henrique insistiu fraco, e ambos sabiam que não era verdade. Na noite seguinte, Nina apareceu com um recipiente de frango com arroz feito em casa ainda quente do fogão. Fiz a mais. Vai estragar se você não comer. Era uma mentira carinhosa e os dois sabiam disso. Nina mal tinha dinheiro para alimentar a si mesma, e a Zoe muito menos para preparar comida extra. Mas ela dava um jeito de esticar as refeições, cozinhar em porções maiores, que alimentavam sua pequena família e ainda deixavam algo para compartilhar. Henrique aceitou o recipiente com as mãos ligeiramente trêmulas, não por idade ou dor, mas por emoção. Você não precisa fazer isso. Eu sei, Nina respondeu com simplicidade. Eu quero. A comida estava deliciosa, temperada com especiarias que lembravam a culinária de Margarida, preparada com um cuidado que Henrique conseguia sentir a cada garfada. Ele comeu devagar naquela noite, saboreando não apenas os sabores, mas a gentileza que eles representavam. Depois disso, comida passou a aparecer regularmente, nunca demais, nunca exagerada, apenas o suficiente para complementar suas poucas compras e garantir que ele realmente estivesse se alimentando. Nina deixava potes acompanhados de instruções cuidadosas. Aqueça por 3 minutos. Não deixe ferver, e Henrique seguia tudo à risca. Mas as visitas logo se tornaram sobre muito mais do que comida e cuidados médicos. Nina ficava um tempo ao seu lado, geralmente com uma xícara de chá, algo que Henrique aprendeu a manter sempre em estoque, especialmente para suas visitas. Conversavam sobre seus dias, suas vidas, os desafios que enfrentavam e as pequenas vitórias que celebravam. Nina contava histórias do hospital, pacientes que tocaram seu coração.
Momentos que a lembravam porque havia se tornado enfermeira apesar das longas horas e do salário baixo. Um bebê prematuro de apenas 27 semanas que passou meses na UTI neonatal, mas finalmente iria para casa. Uma paciente idosa com demência que não lembrava da própria filha, mas sempre sorria para Nina e a chamava de raio de sol. O cansaço dos turnos duplos. A frustração de nunca ganhar o suficiente, por mais que trabalhasse. Eu me inscrevi para a faculdade de enfermagem. Nina contou numa noite de fim de janeiro, a voz carregando esperança e medo. Para conseguir minha licença de RN, em vez de ser só técnica. Significaria salário melhor, mais oportunidades. Mas são 2 anos de estudo. Eu teria que reduzir minhas horas de trabalho. Não sei como pagaria a mensalidade ou aluguel e ainda cuidaria da Zoe. Você vai dar um jeito, Henrique. Disse com convicção tranquila. Você é a pessoa mais capaz que eu conheço, Nina. Se alguém consegue, é você. Os olhos dela brilharam com lágrimas que não deixou cair. Obrigada por acreditar em mim. Às vezes preciso que outra pessoa acredite primeiro antes de eu acreditar. Henrique também compartilhou suas histórias, sua vida com Margarida, sua pequena empresa de contabilidade, antes de se aposentar à infância de David, quando tudo era mais simples e eles eram mais próximos. Contou sobre a distância que cresceu entre os dois, sobre se sentir invisível na própria família, sobre se perguntar se tinha feito algo errado para David se afastar tanto. Você não fez nada errado, Nina disse firme. Algumas pessoas se perdem dentro do próprio sucesso. Esquecem que títulos e dinheiro não significam nada se você não tiver pessoas que realmente se importam com você. O trabalho dele é importante, Henrique disse, mas com menos convicção do que de costume. O trabalho de todo mundo é importante se ajuda alguém, Nina rebateu com doçura. Eu limpo pacientes, troco lençóis, seguro mãos quando estão com medo. Isso também é importante. Valor não se mede por prestígio ou salário. Essas conversas se tornaram os melhores momentos das semanas de Henrique. Pela primeira vez desde a morte de Margarida, ele tinha alguém que realmente o escutava, que se importava com seus pensamentos e sentimentos, que o tratava como uma pessoa com valor, não apenas um velho tolerado por obrigação. Mas foram as visitas de Zoe que realmente transformaram sua vida. A menina entrava em seu apartamento como um pequeno furacão de energia e alegria, sempre trazendo algo novo para mostrar, um desenho da aula de arte, uma história da escola, uma pedra em formato de coração. Se você apertasse os olhos, uma piada que não fazia nenhum sentido, mas que ela contava com tanta empolgação que Henrique não conseguia não rir. Seu Henrique, olha. Ela levantava uma pintura que talvez fosse um gato, ou talvez um dinossauro, difícil dizer, mas seu orgulho era inconfundível. É para você, pro seu refrigerador. E Henrique pendurava a obra com toda a cerimônia, usando um ímã ao lado da crescente coleção de desenhos de Zoe, que agora cobria a porta antes vazia de sua geladeira. Ela se enroscava ao lado dele no sofá tão confiante e confortável, e pedia: conta histórias do antigamente. Henrique contava sobre quando o Rio era mais simples, sobre ir à praia antes dos hotéis tomarem tudo, sobre Margarida, e o namoro deles num tempo antes de celulares e internet deixarem a vida tão apressada e desconectada. Você amava muito ela, Zoe? Perguntou numa tarde o rostinho sério enquanto observava uma foto de Margarida que ficava na mesa lateral. Muito, Henrique disse baixinho. Mais do que eu conseguia expressar na maior parte do tempo. Mamãe diz que amar é aparecer. Zoe comentou. Tipo quando ela está muito cansada, mas ainda lê histórias para mim antes de dormir. Isso é amor mesmo quando ela não diz as palavras. Ela olhou para Henrique com aqueles olhos sábios demais para uma criança. E você? Você aparecia para ela. A garganta de Henrique apertou. Eu tentava. Nem sempre consegui, mas tentei. Então tá certo. Zoe declarou com a certeza de quem já entendeu as verdades importantes da vida. Tentar vale. Com as visitas frequentes de Nina e Zoe, o apartamento de Henrique começou a recuperar vida.
O ar ficou menos parado, risadas ecoaram nas paredes que estavam silenciosas havia tempo demais. A televisão ficava desligada porque conversar era melhor que qualquer programa. Henrique passou a esperar pelas visitas com uma antecipação que dava sentido aos seus dias. Ele arrumava o apartamento antes que elas chegassem para não parecer desleixado. Mantinha caixas de suco que Zoe adorava. Procurava piadas no computador da biblioteca uma vez por semana, memorizando-as para fazê-la rir. Em fevereiro, Nina ensinou Henrique a fazer videochamada no celular de tela trincada. Foram várias tentativas pacientes até que ele finalmente conseguiu ligar e ver o rostinho de Zoe quando ela queria mostrar algo que não podia esperar até a próxima visita. Olha, seu Henrique. Ela mostrava um sorriso faltando dente. Perdi meu primeiro dente hoje. A fadinha deixou R$2. O coração de Henrique se enchia de ternura por aquela criança que o adotara como seu avô honorário, que o amava simplesmente porque percebeu que ele estava sozinho e decidiu que solidão era algo que precisava ser consertado. Mas havia conversas mais difíceis também. Numa noite de meados de fevereiro, Nina apareceu sozinha com uma expressão cansada, que ia muito além da exaustão física. Sentou-se no sofá e escondeu o rosto nas mãos. Eu não consigo mais, ela sussurrou. Não consigo continuar trabalhando essas horas, sendo tudo o que a Zoe precisa tentando estudar para entrar na faculdade de enfermagem, pagando o aluguel todo mês, sem sobrar nada. Henrique, eu estou me afogando. Eu não sei como parar. Henrique sentou ao lado dela, não tocando, mas perto o bastante para ser presença. Diga o que você precisa. Eu preciso... A voz de Nina falhou. Eu preciso de ajuda. Preciso que alguém me diga que está tudo bem admitir que eu não consigo fazer tudo sozinha. Preciso não sentir que estou falhando com a Zoe toda vez que estou cansada demais para brincar, ou estressada demais para ter paciência quando ela faz a mesma pergunta 10 vezes. Você não está falhando com ela. Henrique disse firme. Nina, você está dando tudo a ela. Você mostra todo dia o que é força, o que é persistência, como enfrentar desafios impossíveis com graça. Aquela menina te adora e deveria porque você é extraordinária. Eu não me sinto extraordinária. Nina sussurrou. Eu me sinto como se estivesse só sobrevivendo. Soube sobreviver e ainda aparecer todos os dias. Isso é extraordinário, Henrique disse. Margarida costumava dizer que heroísmo não é sobre grandes gestos. É sobre levantar todo dia e fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você está exausta, sobrecarregada e perto de desistir. Você faz isso todos os dias. Nina olhou para ele através das lágrimas. Como você continuou depois que a Margarida morreu, quando tudo parecia impossível? Henrique ficou em silêncio por um longo momento, lembrando-se daqueles meses escuros após o funeral. Sinceramente, eu não continuei muito bem. Eu me isolei. Afastei pessoas. Dizia a mim mesmo que estava bem, quando na verdade estava morrendo por dentro. Só que devagar. Ele respirou fundo. Mas o que eu aprendi, o que você e Zoe me ensinaram, é que não fomos feitos para viver sozinhos. Precisamos uns dos outros. E admitir isso não é fraqueza, Nina. É sabedoria. Nina encostou a cabeça no ombro dele e Henrique segurou a mão dela de maneira desajeitada, pouco acostumado a oferecer conforto, mas tentando mesmo assim. Obrigada, ela sussurrou. Por estar aqui, por se importar. Obrigado você, Henrique, respondeu. Por me mostrar que família não é só sangue. É quem aparece, quem fica, quem abre espaço para você na vida deles, mesmo quando mal tem espaço para si mesmos. Depois que Nina foi embora naquela noite, Henrique ficou sozinho no apartamento, olhando os desenhos de Zoe cobrindo a geladeira, o pote vazio da sopa que Nina trouxera dias antes e o celular, onde o número dela estava salvo como Nina Família. Então pegou o telefone e tentou ligar para Davi. O celular chamou 4 vezes antes de cair na caixa postal.
A voz de Davi, suave e profissional, surgiu. Você ligou para o Dr. David Moreira. Não posso atender agora, mas deixe uma mensagem detalhada e retornarei assim que possível. Henrique esperou o sinal para gravar, depois falou no silêncio. David, aqui é seu pai. Só queria ligar para dizer oi. Saber como você está. Eu sei que você está ocupado com um trabalho importante, mas talvez pudéssemos almoçar algum dia. Nada chique só. Só um tempo juntos. Me liga quando puder. Eu te amo. Ele desligou e ficou olhando para o telefone, esperando por um retorno que não veio. 3 dias passaram. Depois 1 semana. Depois 2. David nunca retornou a ligação. Enquanto isso, Glória continuava sendo uma presença brilhante no mundo que se expandia ao redor de Henrique. Ela aparecia no apartamento dele sem avisar, sempre com alguma desculpa. Fiz comida demais. Você precisa me ajudar a comer. Ou preciso da opinião de um homem para saber se esse quadro fica melhor nessa parede ou naquela. Mas ele sabia. Ela só estava checando se ele estava bem do mesmo jeito que cuidava de todos os vizinhos. Você está com uma aparência melhor. Glória observou numa tarde de fim de fevereiro, estudando o rosto dele com o olhar aguçado de quem aprendeu a ler pessoas. Mais cor, mais vida. A Nina e a Zoe fazem bem para você. São a melhor coisa que me aconteceu em anos, Henrique admitiu. E aquele seu filho Glória perguntou sem rodeios. Ela já sabia da história juntada pelas omissões cuidadosas de Henrique e pelas frustrações mais sinceras de Nina. Ele te ligou de volta. Não, Henrique respondeu baixinho. Mas ele está ocupado. Trabalho importante. Glória fez um som que deixava bem claro o que achava daquela desculpa. Meu bem, eu não me importo com quão importante é o trabalho de alguém. Você arruma tempo para a família. Você arruma tempo para quem importa. Caso contrário, qual é o sentido de todo esse sucesso? Ela deu um tapinha carinhoso na mão de Henrique. Mas você tem família agora. Talvez não a família em que nasceu, mas a família que escolheu. E às vezes isso é até melhor. A ligação veio às 2h17 da manhã numa terça-feira de início de março. O telefone de Nina tocou, arrancando-a de um sono profundo, aquele tipo de exaustão, que só acontece depois de um turno duplo e ainda ficar acordada ajudando Zoe num trabalho da escola. Ela atendeu às cegas, o coração já acelerado, porque chamadas àquela hora significavam emergências. Alô? Ela disse a voz rouca. É a senhora Nina Rodrigues, uma voz formal profissional. Sim? Quem fala aqui é do Hospital Geral do Rio. Temos um paciente chamado Henrique Moreira trazido por ambulância há cerca de 1 hora. Seu número estava listado como contato de emergência. A senhora pode vir? Nina já estava fora da cama antes mesmo de responder o treinamento de enfermeira, assumindo o comando à mente e despertando apesar do horário. O que aconteceu? Ele está bem. Ele desmaiou em casa. Um vizinho ouviu o barulho e o encontrou inconsciente. Os paramédicos suspeitam de um evento cardíaco, possivelmente um infarto. Ele está estável agora, mas precisamos de alguém aqui para discutir o tratamento. Estou indo. Chego em 20 minutos. Nina vestiu roupas às pressas, as mãos tremendo enquanto abotoava a calça. Dona Pereira do apartamento da frente cuidaria de Zoe. Já tinha feito isso antes, sabia o procedimento para emergências. Nina acordou a filha com cuidado, explicou que o seu Henrique estava doente e que mamãe precisava ajudá-lo, e agradeceu enormemente quando Dona Pereira disse: Vai, querida, aqui cuidamos dela. A corrida até o Hospital Geral do Rio levou 17 minutos. Nina ultrapassando limites de velocidade sem se importar. Sua mente girava entre possibilidades, ataque cardíaco, derrame, algo pior. Henrique tinha 74 anos e, apesar dos exercícios leves e da alimentação melhorada, não estava em saúde perfeita. Por favor, ela orava silenciosamente. Por favor, deixem ele ficar bem. O hospital era um dos melhores da cidade, muito mais sofisticado que o hospital comunitário onde Nina trabalhava. Tudo brilhava com uma limpeza cara. As salas de espera tinham sofás de couro
não cadeiras de plástico. A recepção usava a tecnologia mais recente. Nina deu o nome de Henrique, mostrou sua identificação, explicou que era listada como contato de emergência. A recepcionista profissional eficiente e levemente distante checou o computador. Ele está no quarto 412, quarto andar, ala cardíaca. O cardiologista está com ele agora. Nina subiu de elevador, o coração batendo forte, a mente nublada por adrenalina. Encontrou o quarto 412 e empurrou a porta com cuidado. Henrique estava deitado no leito hospitalar, parecendo menor e mais frágil do que ela jamais o tinha visto. Monitores apitavam ritmicamente, acompanhando seus batimentos e níveis de oxigênio. Um soro gotejava no braço. O rosto estava pálido sob as cânulas de oxigênio. Uma médica por volta dos 40 anos, de olhos gentis e mãos experientes, analisava o prontuário ao lado da cama. "Você é a Nina?" A médica perguntou. "Sim. Como ele está?" "Ele está estável. Ele teve o que chamamos de síndrome coronariana aguda. Uma das artérias coronárias dele ficou parcialmente bloqueada, reduzindo o fluxo de sangue para o coração. Demos medicações para dissolver o coágulo e estabilizá-lo, mas ele vai precisar de um tratamento mais completo." A médica, cujo crachá dizia Dra. Sarah Chen, fez um gesto para que Nina se sentasse. "Preciso fazer algumas perguntas sobre o histórico médico do Sr. Moreira." A equipe da ambulância encontrou pouca informação no apartamento, nenhuma lista de medicações, nenhum médico regular listado, nenhuma informação familiar completa além do seu nome. Nina sentiu um peso frio cair no estômago. "Ele tem um filho, David. Mora em alguma parte do Rio. Henrique disse que ele trabalha na área da saúde, algo em cargo alto, mas eu não tenho o contato dele. A senhora sabe se ele tem algum documento guardado? Cartão do plano prontuários. Algo que possa ter contatos adicionais, eu?" "Não sei", Nina admitiu. "Sou apenas amiga dele. Cuido dele sempre que posso, mas não sei detalhes da papelada." Dra. Chen anotou. "Tudo bem. Vamos trabalhar com o que temos. Vou pedir para nossa assistente social tentar localizar o filho dele através dos sistemas hospitalares e registros de saúde. Alguém em cargo sênior de saúde não deve ser difícil de encontrar." Ela voltou sua atenção aos cuidados de Henrique, explicando o que aconteceria a seguir: mais exames pela manhã, possivelmente um cateterismo cardíaco, para determinar a extensão do bloqueio e decidir o tratamento. "Posso ficar com ele, Nina?" perguntou. "Você é família." Ela hesitou, depois decidiu que a verdade era mais importante que burocracia. "Não de sangue, mas sou eu quem cuida dele todo dia. Quem garante que ele coma, tome remédios. Não caia de novo. Sou a pessoa que aparece." A médica estudou o rosto de Nina. Viu a firmeza ali, o amor protetor que não dependia de laços legais. "Então sim, você pode ficar. Vou colocar no prontuário que está autorizada a receber informações e tomar decisões se ele não puder." Ela parou na porta. "Vamos continuar tentando localizar o filho dele. É o tipo de situação em que a família deve ser avisada." Depois que ela saiu, Nina puxou a cadeira para perto da cama e segurou a mão de Henrique. A pele estava fina, fria, apesar das cobertas quentes. "Ei", ela sussurrou. "Você me assustou. Não pode fazer isso. A Zoe e eu precisamos de você." Os olhos de Henrique piscaram desfocados no início, depois reconhecendo-a. "Nina." Sua voz era um fio rouca pelo oxigênio. "Eu estou aqui. Você está bem. Está no hospital geral e eles estão cuidando de você." "O que aconteceu?" ele perguntou confuso. "Seu coração. Algo sobre um bloqueio. Mas eles te estabilizaram. Você vai ficar bem." A mão dele apertou a dela fraca. "Eu não quero ser um peso." "Pare com isso, Nina", disse firme e gentil. "Você não é um peso. Você é família. E família cuida um do outro." "David." Henrique começou, a voz falhando. "O hospital está tentando encontrá-lo."
Nina disse. Eles vão avisá-lo. Ele vai vir. Mas mesmo enquanto dizia as palavras, uma dúvida gelada se espalhou pelo estômago dela. Será que David viria? O homem que cancelara o jantar de Natal que nunca retornava, as ligações do pai apareceria agora, justamente quando importava. Eles ficaram juntos no quarto silencioso, Nina segurando a mão dele enquanto os monitores marcavam seu ritmo constante, e a noite lentamente dava lugar ao cinza da madrugada. Às 5h33, alguém bateu na porta. Nina levantou o olhar esperando uma enfermeira, mas entrou um homem de terno caro. Apesar da hora, estava impecável, 40 e poucos anos, atlético, impecavelmente arrumado, irradiando aquela confiança ensaiada de quem é obedecido a vida toda. Seu rosto era bonito de um jeito genérico, como se tivesse sido projetado para parecer bem-sucedido e confiável. Seus olhos, porém, eram frios sob a expressão profissional. Nina entendeu imediatamente David Moreira. Ele olhou para o pai na cama, monitor e soro oxigênio, e seu rosto não mudou. Depois olhou para Nina avaliando-a. Quem é você? Por que está aqui? O que você quer? Sou Nina Rodrigues. Ela respondeu sem se levantar, sem soltar a mão de Henrique. Sou amiga do Henrique. Dr. Davi Moreira, ele corrigiu, enfatizando o título. Sou o filho dele. Os olhos de Henrique se abriram ao ouvir a voz do filho. David? Pai. David deu alguns passos em direção à cama, mas não tão perto quanto Nina estava. O que aconteceu? O hospital me ligou às 3 da manhã. Encontraram meu contato pelo sistema de administradores de saúde. Meu coração pelo visto. Henrique disse com um fio de humor fraco. Coisas da idade. Você deveria ter me ligado, disse David, em um tom carregado de reprovação. Se estava tendo sintomas, se algo estava errado. Eu não queria te incomodar, sussurrou Henrique, e Nina sentiu a fúria subir ao peito ao ouvir aquelas palavras e entender o que elas revelavam sobre a relação dos dois. Dave pegou o celular já entrando no modo profissional. Vou providenciar sua transferência para o Centro Cardíaco Bay. É uma das melhores unidades da nossa rede. Vou conseguir um quarto particular e a melhor equipe de cardiologia. Isso não é necessário, protestou Henrique fraco. É sim, afirmou David. Você é meu pai. Não vou deixar você receber atendimento inferior. O Hospital Geral não é inferior. Nina interveio incapaz de se calar. A doutora Chen é excelente e o Henrique está recebendo exatamente o cuidado que precisa. O olhar de David pousou sobre ela de verdade, analisando suas calças jeans gastas, o crachá do Hospital Geral, ainda preso à camisa, e o jeito como ela segurava a mão de seu pai com familiaridade. Agradeço sua preocupação, disse ele num tom polido, porém claramente desdenhoso. Mas acho que estou mais capacitado para determinar o cuidado que meu pai precisa. Mesmo Nina manteve a voz profissional, mas a raiva escapou nas bordas. Quando foi a última vez que você o levou ao médico? Ou que soube quais remédios ele toma, como está a pressão dele, ou se ele está comendo bem? A expressão de David vacilou, vergonha por um segundo, substituída por irritação defensiva. Eu estive ocupado com... Todo mundo está ocupado. Nina o cortou. Isso não é desculpa para abandonar seu pai. A palavra abandonar pairou no ar como um golpe. O rosto de David ficou vermelho, raiva, vergonha, ou ambos. Eu não abandonei ninguém, disse ele tenso. Tenho trabalhado construindo uma organização de saúde que atende milhares de pacientes. Desculpe se não tive tempo para ligações sociais. Ele teve um ataque cardíaco sozinho às 2 da manhã. No apartamento, disse Nina, a voz afiada guiada apenas pelo instinto de proteger Henrique. Ele vive de sopa enlatada e aposentadoria num prédio caindo aos pedaços porque tem orgulho demais para te dizer que está passando dificuldade. Passou o Natal sozinho porque você cancelou o jantar por causa de uma reunião. Então sim, eu chamaria isso de abandono. Nina! Henrique sussurrou aflito. Está tudo bem.
Não, não está, ela respondeu, mas suavizou o tom por causa dele. Você merece mais. David olhou entre ela e o pai, emoções guerreando em seu rosto. Raiva, culpa, defensividade, talvez tristeza. Finalmente disse frio e formal. Acho melhor discutirmos o cuidado do meu pai em particular. Obrigado por ficar com ele, senhorita Rodrigues. Mas daqui assumo. Foi um corte claro. Nina quis recusar, quis ficar, quis proteger Henrique do filho que o decepcionara tantas vezes. Mas Henrique apertou suavemente sua mão, pedindo silêncio. Tudo bem, disse ela baixinho. Ela se levantou, beijou a testa de Henrique e murmurou. Estarei lá fora se precisar de mim. E volto esta tarde com a Zoe. Ela vai querer te ver. Obrigado, sussurrou Henrique. Por tudo. Nina passou por David sem olhar para ele, as mãos tremendo de raiva. No corredor respirou fundo, tentando controlar o coração acelerado. Pelo vão da porta, ouviu o tom profissional de David, as respostas fracas de Henrique. Uma conversa que soava mais como uma reunião de negócios do que reencontro entre pai e filho. O celular vibrou, mensagem da senhora Patterson. Zoe está perguntando do senhor Henrique. O que digo? Nina respondeu, diga que ele vai ficar bem. Estarei em casa em 1 hora. Enquanto esperava no corredor, caiu a ficha. Ela tinha acabado de enfrentar um executivo poderoso da área da saúde. Alguém capaz de complicar sua vida se quisesse. Ela o chamara de negligente, o acusara de abandonar o pai, desafiara suas decisões médicas. Mas mesmo pensando nas possíveis consequências, Nina percebeu que não se arrependia. A verdade precisava ser dita. Henrique merecia alguém que lutasse por ele mesmo, que isso tivesse um preço. Ela dirigiu para casa enquanto o amanhecer iluminava o rio, a mente girando em círculos, com tudo o que havia acontecido. Ela havia confrontado David Moreira dentro de um quarto de hospital, o chamara de negligente com o próprio pai, deixara claro que acreditava que ele estava falhando em algo fundamental, e se precisasse faria tudo de novo sem hesitar. A senhora Patterson a encontrou na porta do apartamento com Zoe, visível na cozinha, ainda de pijama, comendo cereal na pequena mesa. Como ele está? Perguntou a vizinha num tom suave. Estável. Ele teve um ataque cardíaco, mas já o estabilizaram. Vai precisar de tratamento, mas os médicos acreditam que vai se recuperar. Exausta agora que a crise imediata havia passado, Nina esfregou o rosto. Obrigada por ficar com a Zoe. Sempre querida. Você sabe disso. A senhora Patterson observou com atenção o rosto de Nina, como alguém que já era praticamente família. Parece que não é só a saúde do Henrique que está pesando na sua cabeça. Nina pensou em mentir, mas estava cansada demais para isso. Conheci o filho dele e disse algumas coisas que talvez não tenham sido muito sábias, mas que precisavam ser ditas. Ele merecia ouvir. Perguntou a senhora Patterson. Sim, respondeu Nina sem hesitar. Então você fez a coisa certa. Às vezes a coisa certa tem consequências, mas isso não a torna errada. Ela tocou o braço de Nina. Agora vá ficar com sua menina. Descanse um pouco. O que quer que venha depois, vocês enfrentam juntas. Zoe levantou os olhos quando Nina entrou, o rostinho preocupado. O senhor Henrique está bem, mamãe. Nina sentou-se e puxou a filha para o colo. Ele está bem, meu amor. O coração dele ficou doente, mas os médicos estão ajudando. Ele vai ter que ficar um tempinho no hospital para melhorar. A gente pode visitar ele, sim. Hoje à tarde, depois da escola. Vou te buscar mais cedo e vamos juntas. Zoe relaxou, encostando a cabeça no peito da mãe. Quero levar um desenho para ele para o quarto do hospital não ficar chato. É uma ideia perfeita, disse Nina, beijando a cabeça dela. Faça algo especial depois da aula. Depois de deixar Zoe na escola mais tarde do que o normal. Mas Nina já havia ligado. Explicando a emergência, ela voltou para casa e desabou na cama, planejando dormir só 1 hora. Dormiu 5 profundamente, seu corpo finalmente cobrando o descanso que precisava. Quando acordou, já passava do meio-dia. Havia 3 chamadas perdidas do mesmo número de São Paulo e um correio de voz. Com o estômago apertado,
Nina ouviu a mensagem. Senhorita Rodrigues aqui, é o Dr. David Moreira. Preciso falar com você sobre o cuidado do meu pai e outros assuntos. Por favor, retorne esta ligação assim que possível. Nina encarou o telefone. Era isso. As consequências. Fugir só adiaria o inevitável. Ligou de volta. David atendeu no segundo toque. Senhorita Rodrigues, obrigado por retornar. Pode me encontrar no apartamento do meu pai esta tarde às 3. Vou buscar minha filha às 2:30, respondeu Nina com cuidado. Planejávamos visitar o Henrique no hospital. Não vai demorar. E, na verdade, gostaria que a senhora trouxesse sua filha. Pelo que meu pai me disse, ela tem sido muito importante para ele. Nina não conseguiu ler o tom dele, bom sinal ou ruim. Tudo bem. Estarei lá às 3. Assim que desligou, ligou para a Glória. Preciso de um favor. Pode ficar com a Zoe por 1 hora esta tarde. Claro, querida. O que está acontecendo? Nina. Explicou rapidamente o infarto de Henrique, a ligação de David e a reunião que parecia prestes a explodir. Quer que eu vá com você? Ofereceu Glória. Não. Obrigada. Preciso enfrentar isso sozinha. Pausa. Mas ore por mim, tá? Talvez eu precise. Já estou orando minha filha. Às 2:30, Nina pegou Zoe na escola. A menina entrou no carro animada, segurando um papel enrolado. Fiz um desenho para o Sr. Henrique, anunciou. É a gente 3 de mãos dadas com um sol bem grande, porque sol faz as pessoas ficarem felizes. Nina sentiu os olhos encherem de lágrimas. Está lindo, meu amor. Ele vai adorar. A gente vai ver ele agora daqui a pouco. Primeiro você vai ficar com a Dona Glória enquanto a mamãe resolve uma coisa. Zoe pareceu um pouco decepcionada, mas assentiu com maturidade de quem já conhece a rotina complicada da mãe. Tá bom, mas fala pra ele que eu tô chegando. Depois de deixar Zoe com Glória, que imediatamente a colocou em um projeto de artes cheio de glitter e macarrão, Nina dirigiu em direção ao prédio de Henrique com o coração acelerado. O carro de David já estava lá, um Mercedes preto reluzente, que provavelmente custava mais do que Nina ganharia em 3 anos. Ele estava ao lado dele, parecendo deslocado no estacionamento deteriorado, embora tivesse trocado o terno por uma calça caque e uma camisa social simples. Senhorita Rodrigues cumprimentou ele quando ela se aproximou. Obrigado por vir. Como está o Henrique estável? Respondeu Nina imediatamente. Descansando. O cardiologista quer fazer um cateterismo amanhã para avaliar a obstrução e decidir se precisa de um stent. David fez um gesto em direção ao prédio. Vamos. Eles subiram até o apartamento de Henrique em silêncio tenso. David tirou uma chave do bolso. Nina percebeu que suas mãos tremiam levemente enquanto destrancava a porta. Quanto tempo faz que você não vem aqui? Ela perguntou baixinho. A mandíbula de David se apertou. Tempo demais. Anos, provavelmente. Eu não percebi como era pequeno. O apartamento estava exatamente como da última vez que Nina o visitara, mas agora parecia diferente visto pelos olhos de David. Ela mesma notou detalhes que antes já haviam se tornado parte da paisagem, a mobília gasta, a decoração antiga, a economia cuidadosa em cada objeto. Na geladeira, os desenhos de Zoe cobriam tudo coloridos e alegres. David ficou no centro da sala olhando ao redor, como se estivesse vendo uma cena de crime. Seu rosto perdeu a compostura profissional substituída por algo cru, tristeza, culpa-choque. Há quanto tempo ele vive assim? Perguntou com a voz baixa, assim como Nina rebateu defensiva. Sozinho. Lutando para se virar num apartamento pequeno num bairro que... Ele parou escolhendo bem as palavras. Isso não é o que eu imaginava sobre a vida dele. E o que você imaginava? Nina perguntou. Tenho pago o aluguel dele e as contas médicas nos últimos 3 anos? David disse. Organizei tudo pela minha assistente. O pagamento vai direto para a administração do prédio e para os provedores de saúde. Eu? Achei que ele estava bem, confortável.
Não sabia que... A voz dele falhou. Não sabia que ele vivia assim apesar do dinheiro que eu mandava. A raiva de Nina suavizou um pouco diante do sofrimento genuíno na voz de David. Quando foi a última vez que você realmente o visitou, que viu com seus próprios olhos em vez de assumir que estava tudo bem? Antes da minha mãe morrer, admitiu David. 5 anos atrás. Depois que ela faleceu, eu não consegui. Vir aqui era lembrar dela, e eu não conseguia lidar com isso. Então fiquei longe e disse a mim mesmo que ainda era um bom filho porque cuidava das contas dele. Ele se moveu até a geladeira observando os desenhos de Zoe com uma expressão que Nina não conseguiu decifrar. Meu pai me contou sobre você e sua filha esta manhã. Sobre a véspera de Natal no restaurante, sobre a festa de Ano Novo, sobre todas as vezes que você o visitou, trouxe comida. Garantiu que ele não estivesse sozinho. Ele se virou para ela e sua expressão era complexa. Culpa, gratidão, defensividade e talvez vergonha. Ele também me contou que você trabalha no Bay General, que é técnica de enfermagem, e está estudando para ser enfermeira registrada. A coluna de Nina ficou tensa esperando pelo julgamento que viria. Mas David disse: "Quero pedir desculpas." As palavras pareciam pesadas demais para ele. Por esta manhã, por ser grosseiro, por tratá-la como se você não tivesse o direito de estar aqui defendendo meu pai, quando claramente tem sido mais presente na vida dele do que eu. Nina não esperava um pedido de desculpas. "Tudo bem", disse com cautela. "Posso te dizer algo?" David sentou-se no sofá surrado de Henrique. De repente não parecia mais um executivo poderoso, mas sim um filho cansado e culpado. "E você pode ser honesta comigo sobre se estou só inventando desculpas?" "Pode?", disse Nina, sentando-se na cadeira em frente. "Depois que minha mãe morreu, eu me joguei no trabalho. Era assim que eu lidava, construindo, conquistando, ajudando as famílias dos outros, em vez de lidar com a minha própria dor. Disse a mim mesmo que estava honrando a memória dela, ao me tornar bem-sucedido ao dirigir uma rede de saúde que atende milhares de pessoas." Ele olhou para as próprias mãos. "Mas em algum ponto parei de ver meu pai como uma pessoa, e passei a vê-lo como uma obrigação, algo para gerenciar, não alguém para amar. Eu pagava as contas, garantia que ele tivesse suporte financeiro. Mas parei de aparecer." A voz de David ficou mais rouca. "Cancelei o jantar de Natal porque tinha uma reunião com o Conselho Hospitalar de Atlanta. Coisa importante", eu dizia. "Gente dependendo de mim." Ele engoliu seco. "Mas meu pai também dependia de mim. E eu escolhi estranhos em vez dele." "Por quê?", perguntou Nina sem agressividade. "Porque era mais fácil", admitiu David. "Porque vê-lo me lembrava da minha mãe, e do quanto eu sentia falta dela, e de como eu tinha medo de perder ele também. Porque eu não sabia como estar com ele sem ela ali como um amortecedor. Porque eu me convenci de que ele estava bem, que tinha sua vida, que não precisava de mim por perto." David olhou para Nina com olhos que pela primeira vez mostravam emoção real. "Eu estava errado sobre tudo isso. E precisou uma estranha você para me mostrar o que eu deveria ter visto sozinho." Nina encostou-se na cadeira processando. "Ele fala de você o tempo todo. Diz o quanto tem orgulho, o quanto seu trabalho é importante, o quanto não quer ser um peso. Ele se convenceu de que sua ausência é aceitável, porque você está fazendo coisas boas pelo mundo. Mas não é isso que ele merece." David concordou a voz baixa. "Ele merece um filho que apareça, que ligue, que faça tempo, que o valorize mais do que o sucesso profissional." Houve um silêncio pesado entre eles, até que Nina perguntou: "Por que você quis me encontrar aqui?" David levantou-se, abriu armários vazios, olhou em volta como se enxergasse a vida do pai pela primeira vez. "Porque eu precisava entender como ele realmente vive, não a vida imaginária que inventei na minha cabeça enquanto pagava as contas. E porque preciso da sua ajuda. Meu pai claramente confia mais em você e na sua filha do que em mim no momento. Eu quero fazer melhor, ser melhor, mas não sei como.
E acho que ele precisa de você na vida dele, independentemente do que eu consiga consertar ou não entre nós. Eu não vou a lugar nenhum, disse Nina firme. O Henrique é família para nós. Família de verdade. Eu sei. E sou grato por isso. Dave pegou o celular e mostrou a ela algo na tela, um formulário. Isto é do programa de bolsas de enfermagem Emerson Healthcare. Cobertura total da Faculdade de Enfermagem, auxílio financeiro mensal e assistência com cuidados infantis. Você manteria seu salário enquanto estuda em troca de trabalhar na nossa rede por 3 anos após se formar. Nina encarou o formulário, o coração acelerado. Eu não entendo. O Bay General faz parte da Emerson Healthcare Network, explicou David. Sou o CEO da organização. Quando meu pai mencionou que você estava se inscrevendo para a faculdade de enfermagem, procurei seu arquivo. Seus supervisores têm recomendado você para programas de avanço há 2 anos, mas você sempre foi preterida por falta de credenciais ou conexões. Este programa já existe, só estou garantindo que você conheça e tenha acesso real a ele. Isso não é pagamento por cuidar do meu pai, continuou ele. Mesmo que eu seja profundamente grato por isso. É reconhecimento. Nossa rede deveria investir em profissionais talentosos que realmente se importam com seus pacientes. E... Nina! Ele suavizou o tom. Isso não tem nada a ver com meu pai. Mesmo se você nunca tivesse conhecido ele mesmo, se nunca tivesse me enfrentado no hospital, você ainda seria exatamente o tipo de funcionária que deveríamos apoiar. O comitê de seleção avalia tudo às cegas, eles não saberão que você conhece meu pai. Suas qualificações falam por você. Nina sentiu lágrimas ardendo nos olhos. Eu não posso aceitar caridade. Não é caridade, disse David imediatamente. É investimento em você, na sua filha, no seu futuro, e em garantir que gente talentosa não seja destruída por um sistema que não valoriza o suficiente o que vocês fazem. Ele respirou fundo. E egoisticamente espero que, estando menos sobrecarregada, você tenha mais tempo e energia para estar com meu pai, porque ele precisa de você. E eu não sou arrogante a ponto de achar que consigo substituir o que você e Zoe significam para ele. Nina olhou ao redor do pequeno apartamento, os desenhos de Zoe na geladeira, as fotos de Margaret, as lembranças de uma vida que já foi mais cheia, e pensou no peso e nas possibilidades daquela oportunidade. Eu vou me inscrever, disse finalmente. Mas pelo processo normal. Se eu entrar, será porque eu mereci. Não esperaria nada diferente de você. David se levantou depois, hesitou na porta. Posso te perguntar algo? Nina assentiu. Você estaria disposta a me ajudar a me reconectar com meu pai, a me avisar quando eu estiver fazendo errado, a me chamar a atenção quando eu estiver inventando desculpas, a me ajudar a ser o filho que ele merece, antes que seja tarde demais. Nina observou aquele homem que tinha estado ausente da vida de Henrique por tanto tempo, procurando sinceridade por trás da postura polida. O que Nina viu nos olhos de David foi dor verdadeira, desejo genuíno, de mudar compreensão real, de que havia falhado em algo muito mais importante que qualquer sucesso profissional. Sim, ela disse enfim. Mas David? Ele não precisa de grandes gestos ou presentes caros. Ele precisa que você apareça, que ligue só para conversar, que lembre do aniversário dele, que o inclua na sua vida em vez de mantê-lo à distância. Você consegue fazer isso? Eu posso tentar, David respondeu. E vou tentar todos os dias. Depois que ele foi embora, Nina ficou alguns minutos sozinha no apartamento de Henrique, absorvendo tudo o que tinha acontecido, a bolsa de estudos, a vulnerabilidade de David, a possibilidade de que talvez Henrique pudesse recuperar o filho. Ela pegou o celular e ligou para a Glória. Pode ficar com a Zoe mais 1 hora. Quero visitar o Henrique antes de buscá-la. Claro, querida. Vá com calma. No hospital. Henrique estava acordado um pouco melhor, com mais cor no rosto e respiração mais leve. Nina, ele disse iluminando-se. Você voltou. Claro que voltei. Achou que eu não voltaria.
Ela puxou uma cadeira e segurou a mão dele. Como está se sentindo cansado? Assustado? Grato? Henrique apertou levemente a mão dela. David me contou o que você disse a ele hoje. Sobre eu merecer coisa melhor. E você merece mesmo, disse Nina. Talvez Henrique murmurou. Mas você precisa entender algo sobre o David. A morte da mãe dele quebrou algo nele. Eles eram tão próximos, e quando ela se foi, ele não soube lidar com a dor. Então fugiu dela, trabalhando mais, conseguindo mais, se ocupando com tudo, menos com o próprio sofrimento. Isso não justifica ele ter te deixado de lado, Nina disse. Não, não justifica. Henrique concordou. Mas explica. E hoje ele veio. Conversamos de verdade pela primeira vez em anos. Falamos da Margaret, dos arrependimentos dele, de como ele quer fazer melhor. Os olhos de Henrique marejaram. Ele está tentando. E isso é tudo que posso pedir. Nina sentiu a garganta fechar. Ele me ofereceu uma bolsa de enfermagem, para eu virar enfermeira registrada. Ótimo, Henrique disse firme. Você merece. Você merece apoio, oportunidade e reconhecimento pelo seu trabalho. Eu disse que só aceito se entrar de forma justa. E você vai entrar? Henrique respondeu com certeza. Nina, você é extraordinária. Não deixe o orgulho impedir você de aceitar ajuda honesta. Eles ficaram juntos em silêncio confortável, mãos dadas, as máquinas apitando suavemente e o sol da tarde entrando pela janela. Obrigada, Henrique, disse baixinho. Por me ver quando eu me sentia invisível. Por aparecer quando minha própria família não apareceu. Por ser exatamente quem você é. Obrigada, você respondeu Nina. Por deixar a Zoe sentar-se com você naquela véspera de Natal. Por se abrir à amizade mesmo estando machucado. Por se tornar o avô que ela nunca teve. Os 3 meses seguintes transformaram a vida de todos em pequenos e grandes gestos. Henrique fez o cateterismo e recebeu um stent. A cirurgia foi bem sucedida e o prognóstico ótimo. Com remédios, dieta e exercícios, ele poderia viver muitos anos. David arranjou para o pai sair do pequeno apartamento no condomínio popular e se mudar para um condomínio térreo seguro, espaçoso, com 2 camas e um pequeno jardim que Henrique poderia cuidar, vizinhos idosos que formavam uma comunidade que se apoiava mutuamente. É demais, Henrique protestou quando viu o lugar. É o que você precisa, David respondeu. E antes que discuta, deixa eu explicar algo. Você tem recursos, pai? O dinheiro da venda da casa. As economias da aposentadoria, o seguro de vida da mamãe. Você vive como se fosse pobre quando não é. Henrique corou. Aquele dinheiro é dela. Da vida que tivemos. Gastá-lo me parece viver sem ela. Eu sei, disse David suavemente. Mas ela gostaria que você estivesse confortável, seguro com um lugar onde Nina e Zoe possam te visitar, sem subir 2 lances de escada. Que tivesse um jardim de novo como antes. Os olhos de Henrique se encheram de lágrimas. Como você sabe o que ela queria? Porque ela me disse, David, respondeu a voz baixa. Pouco antes de morrer, ela me fez prometer cuidar de você, garantir que você estaria bem. Eu falhei por 5 anos. Agora quero começar a cumprir a promessa. E assim Henrique se mudou, e Davi ajudou em cada etapa. Eles revisaram objetos, caixas, memórias. David ouviu histórias sobre coisas que nem lembrava mais, seus desenhos de infância, a coleção de xícaras vintage, de Margaret álbuns com décadas de vida. Eu não sabia que você guardou tudo isso. David disse, segurando um boletim da 3ª série. Sua mãe guardava tudo. Henrique respondeu com carinho. Ela tinha dito que memórias valiam mais do que qualquer coisa que o dinheiro pudesse comprar. Pai e filho trabalharam lado a lado por dias, empacotando, limpando, reorganizando, e lentamente e dolorosamente começaram a reconstruir a relação. David passou a visitar o pai 2 vezes por semana, geralmente às quartas-feiras à noite e aos domingos de manhã. No começo era estranho. Os 2 se sentavam na sala do novo apartamento de Henrique,
procurando tópicos de conversa que não fossem clima ou resultados de exames. Anos de distância não se consertavam em algumas tardes desconfortáveis, mas pouco a pouco eles foram lembrando como conversar. Dave passou a levar café e bagels nos domingos, e os dois sentavam no pequeno jardim enquanto Henrique cuidava da terra e Davy perguntava sobre as hortaliças que cresciam ali. Mamãe costumava plantar Davi, comentou numa manhã de abril observando Henrique transplantar mudas de tomate. Eu tinha esquecido. Ela tinha aquele canteiro enorme atrás da casa só para vegetais. Tinha Henrique, respondeu com doçura. E você ajudava às vezes quando era pequeno. Você adorava pegar os tomatinhos direto do pé e comer quentinhos do sol. A lembrança atingiu Dave no peito, algo se abriu por dentro, algo que ele tinha enterrado junto com o luto. Eu tinha esquecido disso também. Você esqueceu muitas coisas boas, Henrique disse de forma gentil. Porque lembrar doía. Mas talvez seja a hora de lembrar, filho. Sentir a perda. E também o amor que fez a perda doer tanto. Eles falaram de Margaret naquela tarde de um jeito que nunca tinham conseguido antes. David chorou. Chorou de verdade pela primeira vez desde o funeral da mãe. E Henrique abraçou o filho adulto como fazia quando ele era menino, deixando-o finalmente lamentar aquilo de que fugira por anos. Enquanto isso, Nina havia se inscrito para a bolsa pelo processo oficial como exigira. A candidatura foi analisada por um comitê, do qual Dave se retirou para evitar qualquer acusação de favorecimento. 3 semanas depois, Nina recebeu a carta de aprovação. Ela ficou olhando o papel por 5 minutos, chorando até aceitar que era real. Bolsa integral, auxílio financeiro, assistência infantil, tudo para tornar a faculdade de enfermagem possível, enquanto ainda sustentava a si mesma e a Zoe. Ela ligou primeiro para Henrique. Eu consegui, disse a voz trêmula. Consegui a bolsa. Claro que conseguiu, Henrique. Respondeu com calor. Nunca duvidei. Eu começo em agosto. 2 anos de estudo. Depois serei enfermeira registrada com salário melhor, mais oportunidades. A voz dela falhou. Um futuro que não parece só lutar para sobreviver. Tenho tanto orgulho de você, disse Henrique. E Margaret teria também. Ela sempre dizia que quem trabalha mais merece mais reconhecimento. Glória ficou radiante com a notícia e insistiu em fazer um jantar de celebração em seu apartamento com todos os vizinhos. É assim que fazemos as coisas, declarou. Quando um de nós vence, todos comemoramos. O jantar foi barulhento e caótico perfeito, com comida demais, gente demais. Espremida no pequeno apartamento, todos brindando a conquista de Nina, enquanto Zoe anunciava com orgulho: minha mãe vai ser uma enfermeira de verdade e ajudar ainda mais pessoas. Henrique estava lá também, parecendo mais saudável do que em meses, com o rosto mais cheio, graças às refeições regulares e os olhos brilhantes pela convivência constante. David também foi um pouco sobrecarregado pela energia do grupo, mas nitidamente tentando entender aquela comunidade que havia se tornado tão importante para o pai. Seu pai está indo muito bem. Marcos disse a David num momento quieto na pequena sacada de Glória. A mudança nele desde o Natal é inacreditável. Ele tem gente boa cuidando dele. Eu sei, David respondeu em voz baixa. Sou muito grato por isso. E estou tentando fazer minha parte. Todos estamos, filho, disse Marcos com gentileza inesperada. Tentar fazer melhor é tudo o que alguém pode pedir. Mas a relação entre David e Nina permanecia complicada, misto de gratidão, culpa e respeito crescente. Nina não o evitava mais, mas também não fazia esforço para se aproximar. Nos jantares de domingo na casa de Henrique, ela comparecia, mas mantinha conversas superficiais, focadas no Henrique, evitando criar qualquer conexão independente com Davi. Até que Henrique a chamou a atenção. Você ainda mantém ele à distância. Henrique disse numa tarde de maio, enquanto Nina o ajudava a plantar ervas no jardim. Eu não, Nina começou, mas Henrique interrompeu suavemente. Está sim. E eu entendo, mas Nina...
O que o David fez ou deixou de fazer não muda o que ele está tentando fazer agora. Ele está aparecendo. Ele está tentando construir uma relação comigo que realmente importe. E ele quer genuinamente que você e Zoe façam parte disso porque vocês são importantes para mim. É complicado, disse Nina. Por quê? Henrique perguntou. Nina se recostou sobre os calcanhares terra nas mãos, tentando explicar o emaranhado de emoções. Porque eu fiquei com muita raiva dele pelo jeito que tratou você. Por todos aqueles anos em que ele estava ocupado demais para se importar. E mesmo que ele esteja tentando agora, eu não consigo simplesmente esquecer. Não posso fingir que não doeu. Você não está fingindo nada, Henrique disse com firmeza. Você está reconhecendo que as pessoas podem mudar. Isso é diferente. Ele colocou a pazinha de lado e virou-se totalmente para ela. Nina, deixa eu te dizer algo que Margaret costumava dizer. Perdão não significa fingir que alguém não te machucou. Significa reconhecer a dor e ainda assim escolher acreditar que a pessoa pode mudar. Mas como saber se ele não vai simplesmente ficar ocupado de novo e desaparecer? Nina perguntou. Eu não sei, Henrique admitiu. Mas escolho acreditar que ele está falando sério porque a alternativa é continuar amargo preso à raiva e tirar de nós a relação que ainda podemos ter agora. E porque ele apareceu de forma consistente por 3 meses, isso conta. Nina pensou em seu próprio pai que havia ido embora quando ela tinha 12 anos e nunca voltou. Ela passou anos com raiva dele, deixou que essa raiva moldasse seus relacionamentos e sua capacidade de confiar. E percebeu que estava projetando isso em David, punindo-o pelas falhas de outro homem. Você tem razão, disse baixinho. Eu fui injusta. Venha ao jantar no domingo, Henrique disse. Traga a Zoe. Vamos ser uma família juntos. Complicada, imperfeita, mas tentando. É tudo o que podemos fazer. No domingo, Nina e Zoe chegaram ao condomínio de Henrique ao meio-dia. Dave já estava lá grelhando hambúrgueres no pequeno pátio atrás do jardim, parecendo doméstico e um pouco inseguro em roupas casuais em vez do traje profissional habitual. Nina e Zoe ainda bem que vieram, disse David com alívio evidente. Senhor David, Zoe correu até ele sem hesitação, tendo decidido em algum momento que ele era amigo não inimigo. O Sr. Henrique disse que você faz os melhores hambúrgueres da Flórida. Não sei se tanto David riu, mas eu tento. O almoço foi mais fácil do que Nina esperava. Eles comeram ao ar livre no sol da primavera, Henrique, contando histórias sobre Margaret, que faziam todos rirem Zoe, falando sem parar sobre a escola e seus projetos de arte, e David compartilhando histórias engraçadas sobre administradores de hospital e desastres em conferências médicas. Nina se pegou relaxando rindo das piadas autodepreciativas de David, vendo lampejos do homem que Henrique lembrava antes de o luto fazê-lo fugir de tudo. Depois do almoço, enquanto Zoe ajudava Henrique a regar os tomates, David se aproximou de Nina enquanto ela recolhia os pratos. Podemos conversar só 1 minuto. Claro, ela respondeu. Foram para dentro onde o ar-condicionado era um alívio do calor da Flórida. Eu sei que tem sido estranho entre nós, David começou sem rodeios. E entendo o motivo. Queria agradecer por me empurrar a ser melhor, por não me deixar me esconder atrás de desculpas, por cuidar do meu pai quando eu falhei nisso. Ele parou, escolhendo bem as palavras. E também quero que saiba que falei sério sobre a bolsa. Ela não tem nada a ver com o que você fez pelo meu pai. Você ganhou essa oportunidade. Eu sei, disse Nina, e estou começando a acreditar nisso. Ótimo. David olhou pela janela onde Henrique ensinava a Zoe a regar sem arrancar as raízes. Eu não mereço o perdão dele, mas sou grato mesmo assim. E sou grato a você por devolver a alegria que ele perdeu por minha causa. Algo amoleceu dentro de Nina. Ele te ama muito. Sempre amou mesmo quando você não estava presente. Eu sei. E isso piora tudo de certa forma, David disse com a voz rouca. Mas estou tentando merecer esse amor agora. Ser digno dele.
Eles ficaram em silêncio por um momento, um silêncio confortável. E Nina percebeu algo importante. David não era seu inimigo. Era apenas um homem imperfeito tentando consertar seus erros como todos. E talvez isso merecesse respeito, não julgamento contínuo. Vamos, disse ela apontando para a porta. A Zoe provavelmente convenceu seu pai a deixar ela plantar flores em todo o canto. Melhor irmos antes que o jardim vire um caos colorido. David riu uma risada real calorosa. Isso nem parece tão ruim. Na verdade, Henrique precisava mesmo de mais caos e alegria. Nas semanas seguintes, os jantares de domingo se tornaram uma tradição. David trazia as compras e cozinhava. Henrique supervisionava e contava histórias. Nina ajudava e aos poucos deixava cair suas defesas. Zoe encantava a todos com seu entusiasmo e suas perguntas infinitas sobre tudo. Eles se tornaram algo que nem Nena nem David tinham previsto, uma família escolhida, formada a partir da solidão da perda e da decisão de aparecer um pelo outro. Em junho, a carta de aceitação de Na na escola de enfermagem foi seguida pelo primeiro pagamento da bolsa. Ela encarou o valor em sua conta bancária com incredulidade o suficiente para pagar as contas, suprir as necessidades de Zoe e ainda economizar um pouco. Pela primeira vez em 6 anos, desde que Zoe nasceu e o pai foi embora, Nena não vivia mais de salário em salário sem nada sobrando. Ela chorou ao perceber o que aquilo significava: liberdade do estresse financeiro. Constante, a possibilidade de comprar sapatos novos para Zoe quando ela precisasse em vez de esperar por doações. A possibilidade de um futuro com segurança e oportunidades. Naquele domingo, após o jantar, Na chamou David de lado. Obrigada, disse simplesmente. Não só pelo programa de bolsas, mas por me enxergar. Por reconhecer que pessoas como eu trabalham tanto quanto qualquer outra que somos capazes, só precisamos que alguém invista em nós, em vez de nos ignorar. Os olhos de David brilharam. Você está me agradecendo, Nena. Você mudou a vida do meu pai. Devolveu esperança à comunidade e motivos para continuar vivendo. Ajudar a facilitar sua educação é o mínimo que eu poderia fazer. Ainda assim, obrigada. Eles haviam alcançado uma paz, Nena e David. Não exatamente amizade, ainda havia muita história, muita complexidade, mas respeito mútuo e um amor compartilhado por Henrique que os unia. E Henrique, observando-os interagir com mais naturalidade a cada semana, sentia seu coração mais cheio do que em muitos anos. Ele tinha seu filho de volta. Não perfeitamente, não sem tropeços e conversas difíceis, mas verdadeiramente presente novamente. Tinha Nina e Zoe que lhe mostraram que família pode ser escolhida, que amor não exige laços de sangue, que aparecer importa mais do que qualquer grande gesto. Tinha Glória Marcos e toda a comunidade do condomínio popular, que o acolheram sem hesitação, e lhe ensinaram que riqueza não é medida em dinheiro, mas em pessoas que se importam. Tinha sua saúde se recuperando, seu jardim crescendo e seus dias cheios de propósito e conexão. Numa noite de fim de junho, sentado em seu jardim, enquanto o pôr do sol pintava o céu da Flórida em tons de rosa e dourado, Henrique pensou em Margaret. Queria que você pudesse ver isso, sussurrou para sua memória. Nosso filho está se curando. Eu não estou mais sozinho. A alegria voltou depois de tanta escuridão. Acho que você gostaria de Nena e Zoe. Acho que ficaria orgulhosa de como todos nós nos encontramos. Os tomates no pé estavam amadurecendo, prontos para a primeira colheita. Henrique colheu um cuidadosamente, levantou-o contra a luz suave e lembrou-se de um garotinho comendo tomates aquecidos pelo sol direto do jardim da mãe, suco, escorrendo pelo queixo, rindo com pura alegria. Ele deu uma mordida agora, e o sabor o levou de volta através das décadas, ao sorriso de Margaret, às risadas de infância de David, a momentos de felicidade simples que ele achava que estavam perdidos para sempre. E ele percebeu algo profundo. O luto não acaba, mas pode se transformar. Pode abrir espaço para novas alegrias, sem apagar o amor antigo.
pode coexistir com gratidão e esperança. Obrigado, ele murmurou para Margaret, para Nina e Zoe, para David, para qualquer força no universo que decidiu que ele merecia uma segunda chance de família e conexão. Obrigado por me lembrar que a vida ainda vale a pena. Junte-se a nós para compartilhar histórias significativas, curtindo e se inscrevendo no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para começar seu dia com lições profundas e empatia sincera.